Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Quero me ater ao versículo 8, que fala da vinda de Cristo. E vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder como labareda de fogo, tomando vingança dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que esteve presente durante a semana em nossa igreja, nós estivemos falando na quinta-feira sobre um dos sinais que caracteriza a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Este sinal a que nos referimos era o versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus enumera sinais e aponta a palavra terremotos. Então, o jornal que nós lemos apresentava não só um dos últimos acontecimentos de terremoto ocorrido na Indonésia, mas dava uma relação de eventos de tempos presentes quando houve outros casos semelhantes. Nós dissemos então que a vinda de Cristo, de acordo com o nosso credo, se dará em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel antes da grande tribulação. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para estabelecer o seu reino milenial aqui na face da terra. Está no capítulo 19 do Apocalipse, do versículo 11 em diante, com a prisão da besta, do falso profeta, da prisão do diabo por 1000 anos no poço do abismo e do reinado de Cristo. Agora nós estamos aqui, nessa parte de 2 Tessalonicenses, não nos referindo ao arrebatamento da igreja,
Nós estamos nos referindo aqui à segunda fase, quando ele virá visível e corporalmente. Todo olho o verá na face da terra. E Jesus vem com uma missão não de salvar, mas ele vem como labareda de fogo, coisa de juízo. Com que objetivo? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Hoje o grupo de ateístas está muito ativo em todo o mundo. Um tipo de despertamento ateísta, zombadores de Deus, que Deus não existe, e críticos. E os dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Como se darão essas pessoas? Por castigo padecerão eterna perdição. Então, quando você e eu saímos para anunciar o Evangelho, nós costumamos ler o texto de Marcos 16, 15 e 16. Você conhece de cor? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. É o Evangelho, salvação ou perdição. E nós ficamos com o direito de escolher. Se eu quero ou não quero, se eu aceito ou não aceito. E cada qual terá que assumir a sua posição diante da sua recusa ou aceitação, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Então o que nós observamos em nossos dias, que a mensagem do Evangelho está sendo encarada como coisa superficial, um tipo de ameaça para coibir a inibição dos homens para não pecar muito. Não é isso, não. Aqui está muito claro. Jesus virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quanto tempo na vida nós temos tempo para decisão? Nós todo o tempo da nossa existência. Agora, fechamos os olhos para este mundo, pela morte, não adianta qualquer sacrifício em prol de pessoas que já faleceram. Pode procurar purgatório, pode procurar reencarnação, pode procurar qualquer outro caminho, porque está escrito em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez e depois juízo. Então, a prudência aconselha, recomenda que aceitemos a Jesus enquanto temos vida, disposição, e assim viver uma vida abençoada, controlada por Deus, dentro da vontade de Deus, porque você e eu, nós fomos criados com um objetivo. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, uma coisa resta: teme a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus, é acatar a sua vontade, é fazer a sua vontade em nossa vida. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer juízo a todos naquele dia final de julgamento. Mas também vida eterna para aqueles que têm perseverança em seguir os caminhos
de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu prezado irmão, meu prezado visitante, você está agora diante de Deus nesta noite para ouvir a palavra de Deus, pelo início que já temos, glorificar a Deus e procure entregar sua vida a Jesus Cristo, permitir que Ele dirija seus passos nos anos poucos que nós passamos aqui na terra. Cultuemos a Deus em espírito e em verdade, cantando louvores ao seu nome. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me lembro em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Oh, yeah. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a tragédia da cruz, quero sempre sentir e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar
eu a glória do céu hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Tem como título Uma Noiva para Isaac. Quantos aqui nesse auditório são solteiros? Levante a mão. Solteiros. Temos um bom grupo de irmãos solteiros. E este é um bom exemplo para vocês que são solteiros seguirem. Em toda a minha vida pastoral, eu me lembro que poucos, antes de namorarem, vieram e pediram a bênção, a orientação para as suas vidas. A maior parte, depois que começa a namorar, aí vem consultar o pastor, fazem o inverso. O certo seria consultar antes, né? Vamos orar antes. Parece-me que apenas uma pessoa veio perguntar para mim nesses anos todos. A maior parte já começa a namorar e hoje é ficar, né? Mas aqui nós temos um exemplo da palavra de Deus para aqueles que são solteiros. É um exemplo um tanto que difícil, mas que ocorreu e está registrado na palavra de Deus. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho.
Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois de toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste a beneficência a meu Senhor. Prezados irmãos, nós vemos, em primeiro lugar, o exemplo de dedicação de Abraão. Abraão, já velho, diz o versículo 1, adiantado em idade. Abraão tinha mais ou menos 140 anos nesta ocasião. E o seu filho Isaque tinha 40 anos. 40 anos. E isso é um quadro espiritual, simbólico, de nosso Pai, Deus Pai, escolhendo a sua igreja. Quem é a igreja? Quem é a esposa do Senhor Jesus Cristo? Nós somos a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem escolhido o seu povo para fazer parte da sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a sua noiva. Assim, Abraão, ele estava no momento de escolher, nessa circunstância, era o pai que escolhia a esposa para o seu filho, algo totalmente diferente dos nossos dias. Aquele homem já era um homem formado com 40 anos, um homem que estava mais do que na hora de casar, mas Abraão queria que esse seu filho não escolhesse qualquer mulher. Ele não queria que fosse uma mulher do mundo, uma mulher pagã, uma mulher da terra onde ele estava, dos cananeus, em Canaã. Ele não queria uma mulher assim. Ele queria uma mulher que fosse da sua família, da sua semente. E dessa maneira, Abraão tomou este cuidado muito importante, para que essa mulher viesse a fazer parte da família de Deus. Ele sabia que seu filho Abraão, ele tinha uma promessa. Abraão foi oferecido como um sacrifício para Deus. Abraão fazia parte de uma promessa de Deus para a sua vida. E não poderia agora ser qualquer mulher que iria fazer parte dos planos de Deus. Daí a importância que Abraão deu, uma dedicação muito grande para que esta mulher fosse uma mulher que tivesse a mesma origem, o mesmo contato com as promessas de Deus, para que não houvesse uma contaminação. Seria uma semente santa, uma semente que viesse da parte do Senhor. Como é que agora Abraão poderia deixar que o seu filho Isaque, o filho da promessa, ele estivesse casando com uma mulher cananeia? Não era possível isso. Assim também, para com os nossos filhos, a Bíblia diz
em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, conquanto que seja o quê? No Senhor. Vamos repetir, conquanto que seja no Senhor. Ah, mas pastor, o meu filho está namorando com uma moça do mundo. É uma situação difícil de administrar. É uma desobediência que pode trazer graves consequências. Mas você que é solteiro, você procure seguir este exemplo que estamos meditando na palavra do Senhor. Porquanto que seja no Senhor, porque Deus não gosta de um jugo desigual. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18, fala que nós não nos devemos prender a um jugo desigual, a uma associação desigual. Isso não vai dar certo. E dessa maneira, Abraão, ele nem queria que o seu filho fosse à Mesopotâmia, a Ur dos caldeus. Ele preferiria talvez que o seu filho ficasse solteiro a estar indo para uns lugares distantes e ali contrair um matrimônio com uma mulher cananeia. E nós vemos aqui que ele então faz essa recomendação para o seu servo, e aqui nós vemos na sequência da narrativa bíblica o exemplo da devoção do criado. No sentido espiritual, o criado, o servo, é um quadro do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele traz as pessoas perdidas, os pecadores, ao Senhor Jesus Cristo. Aquele servo, ele tinha a incumbência de trazer uma esposa para Isaac. Ele não sabia quem era uma pessoa desconhecida. E o Espírito Santo de Deus também está nessa terra para trazer pessoas que entregam a igreja do Senhor para fazer parte da noiva do Senhor. Quantos aqui fazem parte da noiva do Senhor, fazem parte deste aprisco do Senhor, da esposa que um dia nós vamos estar celebrando lá nas mansões celestiais, o que a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Agora nós estamos sendo preparados pelo Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira nós temos este grande privilégio, o privilégio de fazer parte da esposa do Senhor, da membresia da igreja do Senhor, que representa o corpo invisível do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E isso é uma ação que o Espírito Santo de Deus, o servo, nós não sabemos, não faz menção do seu nome. Muitos pesquisadores falam do servo Eliezer, conforme Gênesis capítulo 15, um servo mais antigo da casa de Abraão, um servo que Abraão pensou que fosse aquele que desse continuidade à sua genealogia. Este servo, a Bíblia não fala o seu nome aqui, não cita o seu nome, assim também o Espírito Santo de Deus, ele está neste mundo para fazer um trabalho anônimo, um trabalho que não é para aparecer, mas é um trabalho para convencer o pecador, o perdido, a conhecer o Senhor Jesus Cristo e poder glorificar, poder exaltar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Assim esse servo, ele fez esta missão, ele estava ali para fazer a vontade do seu Senhor, ele tinha esta missão, e a palavra amo, a palavra Senhor, ela é repetida neste extenso capítulo mais de 20 vezes.
Aquele servo era um servo devotado ao trabalho que Abraão tinha feito com ele. Abraão pôs a sua mão sobre a sua coxa, no lugar próprio da procriação humana, e ali Abraão fez aquele servo jurar que ele iria à casa dos seus parentes para ali encontrar a esposa para o seu filho. O criado, então, ele levou consigo camelos, servos, levou riquezas que ele iria dar para a pessoa que Deus mostrasse para ele. Assim também o Espírito Santo que está entre nós, ele traz riquezas espirituais para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, aleluia. É aquele que trabalha, que traz coisas, bênçãos, principalmente espirituais para as nossas vidas, para que nós possamos ser úteis à causa do Senhor Jesus Cristo, fazer o seu trabalho aqui neste mundo, e dessa maneira nós temos já um vislumbre dessas riquezas espirituais que serão maravilhosas quando nós estivermos lá nas mansões celestiais. Aquele servo levou pendentes, algumas joias para a mulher que Deus estava escolhendo. E nós também, no sentido espiritual, o Espírito Santo de Deus tem trazido riquezas espirituais para as nossas vidas, para que nós possamos estar desempenhando o trabalho que Deus exige de nós. O criado ou o amo, ele é um exemplo de como nós devemos servir ao Senhor. O criado, ele pensava apenas no seu Senhor e fazer a sua vontade. Ele estava ali comprometido, ele só estava ali querendo fazer a vontade do seu Senhor, que era buscar uma esposa para o filho do seu Senhor. Ele estava preocupado somente nisso. Quando Rebeca o levou à sua casa, ele não estava nem preocupado com comida. A sua preocupação era fazer a vontade do seu Senhor, era cumprir a sua missão. E nós também, prezados irmãos, estamos neste mundo para cumprir uma missão. Cada um de nós tem uma missão a ser cumprida, um objetivo a ser alcançado. Cada um de nós sabe uma direção a ser seguida. Veja comigo o que está escrito no verso 27 deste capítulo, que diz assim: E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Ele estava na direção de Deus e a sua vontade era fazer a vontade do Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo, que disse que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A hospitalidade que ele recebeu ali na casa de Rebeca, aquele conforto que ele recebeu para que pudesse ficar mais um tempo naquela casa, ele não aceitou. A sua missão era uma missão que tinha um objetivo, era uma missão para ser cumprida, e ele cumpriu. Por isso, nós temos esse servo como um exemplo de devoção ao Senhor Jesus Cristo.
Vamos ler o que diz no verso 66 deste capítulo. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Nós dizemos para os irmãos que um dia nós também vamos prestar contas diante do Pai Celestial, daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Um dia nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. E aconteceu que aquele servo, então, ele pediu uma direção ao Senhor. E quando um jovem está com alguma ideia de enamorar uma outra jovem ou vice-versa, é um grande exemplo que nós podemos ter aqui. Pedir uma direção ao Senhor. Era uma direção um tanto que difícil de ser cumprida. Aquela jovem, ele deixou os seus camelos perto de um poço e ele então aguardou que as jovens viessem retirar água daquele poço. E ele propôs consigo: aquela moça que desse de beber para ele e espontaneamente desse de beber para os seus camelos, aquela moça seria a escolhida. Ele pediu um sinal e aquela moça veio, e aquela moça, ele imediatamente pediu para que desse de beber para ele. Aquela moça derramou o seu cântaro e deu de beber para o servo de Abraão, e incontinente ela disse: eu também vou dar de beber para os seus camelos. Sabem quantos camelos tinham? Eram 10 camelos. Cada camelo bebe uma média de 95 litros. E o cântaro da jovem, dizem os historiadores, que cabia 12 litros. Então, os irmãos vejam o quanto aquela jovem teve que trabalhar, teve um momento de decisão na sua vida, de servir aquele viajante, e não somente aquele viajante, mas os seus animais. E esta decisão de Rebeca, que vai do versículo 50, depois você pode ler em casa, porque é um versículo, um dos mais compridos do livro de Gênesis, vai do 50 ao 67, nós vemos um exemplo de decisão de Rebeca. É um quadro do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Rebeca era uma virgem bonita, pura, uma pessoa que não tinha sido tocada por nenhum homem, e isso é um quadro da igreja. A igreja do Senhor, ela é considerada uma virgem pura, imaculada, que está esperando as bodas do Cordeiro. Aleluia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, verso 7 a 8, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Rebeca, ela se identifica com o rebanho, igual à igreja. A igreja, ela se identifica como a esposa e como o rebanho do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 10, verso 7 a 18, fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, e Ele é a porta por onde entra as ovelhas.
nós somos rebanho do Senhor. Rebeca aqui tinha que tomar uma decisão importante na sua vida. E você também, que é solteiro, você vai ter um dia de tomar uma decisão importante na sua vida. Muitos falam que a decisão mais importante que nós temos que tomar na nossa vida é a decisão quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E isso realmente é uma decisão fundamental para as nossas vidas. E outra decisão importantíssima é quando nós escolhemos o nosso cônjuge para que o Senhor possa nos abençoar. Rebeca estava diante dessa situação. O servo de Abraão disse: o meu senhor, ele tem um filho, teve um filho na sua velhice, ele possui muitos bens, ele agora quer uma esposa para o seu filho, alguém que seja do seu parentelo. Aquela mulher deveria escolher entre ficar na casa dos seus pais, como uma espécie de uma serviçal, fazendo serviços domésticos, ou esta mulher deveria ir para um lugar que estava distante a mais ou menos 750 quilômetros, a casar com um homem que ela nunca tinha visto na sua vida. Você que é jovem, que está aqui nesta noite, será que você faria uma escolha dessa? Deixaria tudo para seguir um viajante com a promessa de um casamento com um homem que ela nunca tinha visto? E essa mulher, Rebeca, nós encontramos no texto da narrativa bíblica que ela encontrou obstáculos. E você que está aqui, que está com planos de namoro, com planos de futuramente casar-se, você vai encontrar obstáculos. O obstáculo que Rebeca encontrou foi uma recomendação do seu irmão Labão e de sua mãe, que ela ficasse mais 10 dias ali com eles. Mas Rebeca, diante da urgência da palavra do servo de Abraão, ele disse: olha, a minha missão é essa, eu tenho pressa de resolver, eu tenho pressa de voltar, eu preciso voltar imediatamente. E aí Labão e a sua mãe consultaram Rebeca e a resposta dela foi: eu irei. No verso 58 nós encontramos isso. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: eu irei. E essa decisão mudou a sua vida. Quando a noiva Rebeca, ela se aproxima no final da viagem, ela se aproxima, ela vê um homem correndo pelo campo, pergunta ao servo de Abraão quem é, e o servo diz: este é o meu senhor Isaque. E ali ela coloca um véu no rosto, como era costume daquela época, e a palavra de Deus diz que era já tarde quando isso aconteceu. Isso nos mostra uma figura da igreja do Senhor. O Senhor Jesus Cristo também está vindo ao encontro da sua noiva, que é a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que a hora passa, o tempo passa, vai chegar a noite, como nas parábolas das 10 virgens, 5 prudentes que tinham azeite nas suas vasilhas, 5 noivas nécias que não tinham azeite. Chegou a meia-noite, o noivo chegou. Vai chegar uma hora que o noivo vai voltar para buscar a sua igreja. E nesta hora se dará o enlace matrimonial
espiritual do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. E você que está aqui nesta noite, você está preparado para esta bodas do Cordeiro? Você faz parte da igreja do Senhor? Você faz parte da esposa do Senhor, que é a igreja, que são os perdidos que saem do mundo para dentro da igreja? Assim como aconteceu com Rebeca. A hora era tarde, quando Rebeca se aproximou. Assim também o Senhor, Ele se aproxima para buscar a sua igreja. A fé de Rebeca, ela foi recompensada. E a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela um dia vai ser recompensada. Aleluia. Ela já está sendo recompensada, mas um dia ela será muito mais recompensada. Ela poderia ser uma mulher anônima, mas agora, porque ela fez uma decisão ao lado, uma escolha para ir à terra da Cananeia, ao encontro de Isaque, o seu nome ficou registrado na palavra de Deus, como uma mulher de Deus, e ela foi considerada também, assim como Sara, a mãe de Israel. Se ela tivesse recusado o convite, ela seria uma mulher desconhecida. Vamos ler o que diz em 1 João, capítulo 2, verso 17. A palavra de Deus diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece para sempre. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nesta noite, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, é que você abra o seu coração para Deus. Permita Deus entrar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este é o convite que o Senhor Jesus Cristo está fazendo para que você faça parte desta noiva que está sendo preparada por Deus, pelo Espírito Santo, para um dia fazer parte da bodas do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a pergunta que nós fazemos é: você tem vindo para o Senhor Jesus Cristo? Todos aqui têm vindo para o Senhor Jesus Cristo? Todos têm aceito o convite do Senhor Jesus Cristo de estarem com seus corações abertos para Ele? Você pode glorificar o nome do Senhor? Todos têm vindo. Tem alguém que ainda não fez isso e que nesta noite gostaria de dar um sim, assim como fez Rebeca? Eu irei ao encontro do noivo. Nesta noite, você que está aqui, que ainda não fez isso, você daria um sim: eu irei para Jesus? Se tem alguém que gostaria de fazer isso, levante a sua mão e nós vamos orar pela sua vida. Você que ainda não fez isso, é o momento de você entregar o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa perdoar os seus corações e dessa maneira você também estar recebendo esta riqueza espiritual que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pelo exemplo da Tua palavra, por esta situação que Abraão, Isaque e Rebeca e o servo passaram, Senhor, que é tão rica de detalhes, de eventos que podem simbolizar tantas coisas espirituais para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos aqueles que
ainda estão solteiros, que possam fazer uma escolha acertada em suas vidas, assim como Isaac e Rebeca foram felizes, ó Deus. Também prepara aqui casais felizes no meio do teu povo. Abençoa, Senhor, a dedicação de Abraão, o exemplo de Abraão, que também sejamos dedicados como pais para escolhas dos nossos filhos. Ó Pai, abençoa a devoção, como foi exemplo do servo de Abraão, que tinha uma missão a ser cumprida, e ele a cumpriu com grande êxito, ó Deus, com grande vitória. Nós também temos uma missão a ser cumprida neste mundo, Senhor.